Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e hoje vamos falar de Airman, o Inferno dos Infernos, um quadrinho lançado pela editora QS Comics aqui no Brasil recentemente. Essa é um HQ de 108 páginas com capa dura. O preço está cerca de R$ 120 na Amazon. Vou deixar o link aqui na descrição e aí você avalia se vale a pena a aquisição ou não. Esse quadrinho é uma espécie de biografia de um farol? Pois é, eu ainda estou procurando entender como se classificaria essa obra. Mas o fato é que Airman é uma palavra que no inglês ou na língua britã, né, que não é o inglês, mas é uma espécie de variante ali, primitiva, significa a rocha. E essa HQ é uma obra do Emmanuel Lepage, eu acho que é assim que se pronuncia, onde nós vamos conhecer este farol, que foi apelidado, batizado como A Rocha, e a sua história, e as suas histórias, e as histórias dentro dessa história. Digo isso porque o principal protagonista é um homem que escolheu viver isolado dentro desse farol, e ele tem os seus motivos para isso. E à medida que a gente vai conhecendo esse personagem, os outros poucos homens que interagem com ele para fazer com que esse farol continue funcionando, a gente conhece também um pouco das lendas e mitologias que cercam aquela região. Uma região extremamente hostil, uma região extrema em um dos pontos geográficos mais afastados do território britânico. Então é uma história que foi desenvolvida a partir de uma experiência real do autor, né? O Emmanuel Lepage teve em 2006, 2007, se eu não me engano, tem um resuminho aqui no final, nessa região para fazer esboços em desenho para um documentário que estava sendo produzido. E essa experiência, essa visita dele acabou resultando em um convite, em uma provocação por parte de conhecidos e amigos para que ele fizesse uma HQ contando a história daquele farol. E aí é onde a veia artística desse autor francês ganha espaço para uma das mais bem ilustradas obras que a gente pode conhecer. Parece que todos os quadros são verdadeiras telas pintadas à mão, assim, para serem expostas em museus e galerias. São ilustrações belíssimas para uma história que em alguns momentos é até entediante. Você tem vontade de avançar na história, mas ela é pesada, ela tem um ritmo próprio, ela tem o seu desafio ao leitor. Mas eu acho isso interessante porque é o tipo de obra que talvez seja indicada para leitores mais experimentados. Eu não daria esse quadrinho para um leitor iniciante. Por quê? Porque ela tem algumas linhas narrativas que se passam ou no subconsciente ali, ou na imaginação do protagonista, ou na contação de uma história para um outro personagem, e isso pode gerar uma certa confusão para quem está tendo uma experiência de leitura ainda imatura. Mas para quem já tem uma certa familiaridade com a metalinguagem, com diversas linhas narrativas se encontrando em um plot central, vai entender que a história, ao mesmo tempo, é a história do homem, a história do farol, a história do mar ao seu redor e a história dos navios e dos coadjuvantes que povoam aquela região. Airman é o tipo de obra que você vai ler e vai precisar reler futuramente, porque ela vai te permitir algumas reflexões e encontrar até novos significados em uma segunda, terceira leitura. Uma obra que talvez dialogue mais com quem já tenha tido a experiência de viver perto do mar, né? Eu sou soteropolitano e graças a Deus eu tive a oportunidade durante muito tempo da minha vida viver ali em uma cidade à beira-mar. E lá nós temos um farol, aliás, um dos mais famosos do Brasil, que é o Farol da Barra. Mas é muito dentro da cidade, né? É um farol que está ali na praia, mas é uma praia quase que no centro. É muito diferente da questão geográfica apresentada aqui. E por que o título é o Inferno dos Infernos? Porque é um farol longe da costa, é um farol próximo de uma região
onde o mar é extremamente movimentado, desafiador, cercado de rochas. Então, até para chegar e manter o farol funcionando já é uma espécie de aventura. Alguns desses homens precisam passar semanas isolados nesse farol para aguardar o seu turno acabar e o outro vir substituí-lo. Então, à medida que a gente se envolve com os personagens, com as histórias que eles vivenciaram, com as coisas que eles contam, essa dificuldade que a obra apresenta no primeiro momento para ser digerida, ela se transforma em um convite a uma leitura um pouco mais densa, um pouco mais complexa, muito parecida com o mar que ela tenta retratar. Então, é um quadrinho complexo, é um quadrinho incomum, mas é um quadrinho extremamente interessante. Sem falar, né, sem levar em consideração que a gente tem aqui uma galeria de arte impressa para você apreciar assim paisagens belíssimas, composições gráficas assim que deixaria a sala e qualquer ambiente muito mais agradável se você tivesse essa ilustração em uma moldura pendurada na sua parede. Enfim, Airman é um grande acerto da editora QS Comics. Acredito que estamos vivendo uma época muito feliz para colecionadores brasileiros por ter a oportunidade de acessar obras como essa, um quadrinho europeu produzido por um artista francês e que em outros tempos dificilmente a gente veria chegar aqui no Brasil, e hoje com o trabalho de editoras como a QS Comics e outras tantas que têm surgido por aí, a gente consegue ter oportunidade. Além do Airman, a QS Comics já trouxe outros quadrinhos aqui muito interessantes. Eu comentei da biografia do Putin, o Blue and Green, uma das HQs mais interessantes que eu li esse ano, e agora a gente está falando de Airman também. Então é um catálogo que vai se consolidando como um catálogo bastante diverso e com obras muito relevantes para o cenário atual de quadrinhos tão diversos. Esse foi o Poptopia de hoje. Se não for inscrito, se inscreva, ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nesta concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre bom. Forte abraço, até a próxima!